Olá, pessoas e seres humanos, como é que vocês estão? Aqui é a Mary. E eu sei que faz um tempo que eu não gravo e eu sei que tem um pirulito enorme aqui no meio da tela, mas aqui eu resolvi usar o microfone do meu headset nesse vídeo. E eu fiquei muito tempo sem gravar porque a minha webcam simplesmente decidiu que não queria mais gravar e depois de 50 mil anos eu finalmente consegui resolver o problema dela. E eu posso finalmente voltar a gravar os vídeos de escrita para vocês pararem de me mandar mensagem a cada 5 minutos no Instagram me cobrando. Então, seguinte, eu tava dando uma relida nos roteiros dos últimos vídeos que eu tinha gravado sobre esse tema e eu resolvi que era hora de falar de algumas coisinhas com vocês. Desculpa, eu tô gripada, então se os sons das palavras, das letras saírem um pouco errado é por causa disso. Eu queria falar com vocês sobre algumas coisas, tipo bloqueio criativo e a receita de bolo. Eu não acho que você consegue ensinar alguém a escrever, tipo, do zero. Eu acho que você pode ajudar alguém a escrever melhor, ou saber por onde começar, ou dar dicas para essa pessoa conseguir melhorar. Mas o ensinar a escrever, sinceramente, eu não sei se existe isso. Porque vai muito de pessoa por pessoa e cada processo de cada um é muito diferente um do outro. Então, a forma que eu escrevo, por exemplo, é totalmente diferente da forma que o Jim escreve. O Jim escreve na mesma mesa que eu aqui do lado, literalmente aqui. E são dois processos completamente diferentes, e eu sei que se a gente for pegar outros autores, o processo de cada um também vai ser completamente diferente um do outro. E muitos cursos de escrita, eles meio que tentam fazer uma receita de bolo, assim, você tem que fazer isso, e aí você tem que fazer isso, e aí você tem que fazer tal coisa. E não é bem assim, cada pessoa vai ter uma forma diferente de escrever, uma forma diferente de lidar com cada coisa. Além de que não apenas a forma diferente, cada um tem uma rotina diferente, né? Algumas pessoas trabalham, algumas pessoas têm filhos, algumas pessoas têm mais tempo que as outras, algumas pessoas estudam, trabalham e têm filhos. E não só em relação ao tempo que cada um tem para conseguir desenvolver a sua escrita, mas também em relação a processos mesmo, né? Algumas pessoas vão fazer muita pesquisa, vão fazer cadernos de conceitos e vão começar a escrever. Algumas pessoas vão planejar do começo ao fim, algumas pessoas vão partir do princípio do e se e escrever a partir do e se e é isso e não vai planejar mais nada. Cada um vai fazer aquilo de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, eu acho que é interessante conhecer alguns processos e conhecer alguns conceitos e algumas estruturas básicas de narrativa, porque isso ajuda a gente a escrever e ajuda a gente a desenvolver nosso próprio processo. Então, muitas vezes a pessoa quer escrever, mas ela não sabe muito bem por onde começar, ela não sabe muito bem o que fazer primeiro, o que ela deve fazer, por onde começar, né? E esses processos, eles ajudam a pessoa a ter um ponto de partida, a sair de algum lugar, de ponto A para conseguir ir para ponto B e com o tempo começar a desenvolver o seu próprio processo, a sua própria forma de escrever e de lidar com a escrita. Então, nos outros vídeos eu falei um pouco sobre como que eu faço. Isso pode não funcionar para você, como pode funcionar muito bem para você, e você pode pegar aquilo e transformar no seu próprio processo de escrita. E isso vale para tudo, né? Isso vale para desenho, isso vale para escrita, isso vale para música. Cada um com o tempo vai desenvolvendo a sua própria peculiaridade na hora de desenvolver e de fazer aquilo. Então, eu só queria dar esse pequeno aviso, nem é um aviso, é só uma lembrança, assim, de que se você não estiver se dando muito bem com alguma coisa, você não precisa seguir aquilo ao pé da letra, você pode mudar um pouco. E ao mesmo tempo, eu acho que é interessante conhecer algumas estruturas, como por exemplo, a estrutura básica da comédia romântica, que é aquela historinha que a gente sempre vê nos filmes, a estrutura básica da jornada do herói, e conhecer e estudar um pouquinho do que é cada uma dessas coisas, de como que essas histórias começam, como que elas se desenvolvem e como que elas terminam. Porque você pode usar isso na sua história, ou você pode pegar isso e transformar em algo completamente diferente e usar isso também. Então, você usando ou não usando, é legal te conhecer para que você possa usar isso de alguma forma. E a outra coisa que eu queria falar sobre é inspiração e bloqueio criativo. Porque essas coisas continuam voltando, assim, é incrível. Sempre tudo volta para inspiração, de onde você tira inspiração e como você se inspira para escrever. E nesse negócio de inspiração, do mesmo jeito que eu falei no vídeo sobre esse tema,
As pessoas não sabem muito bem o que significa inspiração. Algumas pessoas perguntam, você se inspirou em Supernatural para escrever Desmortos? E quando as pessoas perguntam isso, na verdade elas querem saber se eu copiei. Ou algumas pessoas, isso aqui aparece inspirado em tal coisa. E a inspiração, ela não necessariamente é algo que você vê e quer fazer uma versão sua daquilo. A inspiração pode ser, sei lá, você tá andando, tropeçar numa pedra e pensar em alguma história muito grande sobre algum outro tema, sabe? Tipo, é por isso que eu não sei se eu acredito que inspiração existe, pra falar bem a verdade. É muito comum a gente estar no bloqueio criativo e falar assim, não tenho inspiração pra escrever. Mas o trabalho de escrita, o trabalho criativo, tem muito mais a ver com você sentar a bunda e fazer o negócio e se forçar a fazer aquilo, mesmo que fique ruim e depois você volta e arruma, do que ficar esperando uma música mágica descer do céu pra te ajudar a fazer aquilo, sabe? Então, sinceramente, eu não sei se o conceito de inspiração realmente existe. Eu acredito que não. E que é tudo uma grande mentira pra fazer pessoas criativas parecerem serem seres do outro mundo, sabe? Sei lá. Enfim, eu queria deixar isso claro, assim, porque a inspiração sempre volta. Mas então, vamos falar um pouquinho dos bloqueios, né? Os impedimentos que fazem a gente não conseguir escrever. Além do bloqueio criativo, que eu sinceramente acho que a forma de resolver o bloqueio criativo é você criar coragem e escrever, mesmo que fique ruim. O importante de você escrever é escrever. É o primeiro passo. E isso que você está escrevendo não é a história final que vai para a editora, que vai ser publicado e parar numa livraria. Isso é um manuscrito, é uma primeira versão. E como uma primeira versão não precisa ficar perfeito. Pode ficar de qualquer jeito mesmo, pode ficar meio meia boca, não tem problema. Depois você vai voltar, vai revisar, você vai ter seus leitores betas para te ajudar, você pode contratar uma leitura crítica. Se você tiver uma editora, um agente, eles vão te ajudar a encontrar esses problemas e melhorar. O importante é escrever, é colocar a sua história no papel. E aí, como você vai arrumar ou como você vai deixar isso melhor depois, você vê depois. Talvez você decida reescrever do zero. Talvez você decida mudar de terceira para primeira pessoa. Talvez você elimine alguns personagens e arrume aquilo, não importa. O importante é você escrever. Esse é o primeiro passo e é o passo mais importante de todos. E aí, em relação a tempo. Tempo é um problema mesmo, porque escrever é uma coisa muito demorada e dependendo de pessoa para pessoa, você pode levar muitos meses ou anos para conseguir escrever uma obra. O Desmortos e o Antes de Tudo Acabar eu escrevi praticamente na rua, eu escrevi muito pouco deles em casa. O Antes de Tudo Acabar, boa parte dele eu escrevia em intervalo de trabalho. E quando eu não tinha absolutamente nada de serviço para fazer no escritório, eu escrevia ele nos intervalos, quando eu chegava um pouco mais cedo. E quando eu não tinha absolutamente nada para fazer no escritório, eu escrevia o Antes de Tudo Acabar. O Desmortos eu escrevi muito no ônibus. Então eu colocava meu fone de ouvido, ficava ouvindo música, e eu ia fazendo anotações num bloco de papel ou anotações no próprio celular. E depois, quando eu tinha um tempinho, eu ia e passava essas informações pro livro e ia escrevendo de qualquer jeito mesmo, e depois eu voltava e ia ajeitando, ia arrumando e ia editando. O Dragão e a Fênix, eu escrevi na época da faculdade, 10 anos atrás, e hoje em dia eu simplesmente reescrevi ele do zero, mudando um monte de coisa. Então pensa só, é um livro que levou, querendo ou não, 10 anos pra ficar feito. Eu escrevi ele de qualquer jeito, igual eu falei, nunca fiquei satisfeita com ele, porque eu não sabia como resolver. E agora, 10 anos depois, eu assim, vou voltar e vou escrever ele. Voltei a escrever ele, eu acho que agora tá muito melhor do que sempre esteve. E é isso, sabe? Não tem drama, não tem problema, porque demorou 10 anos. Tipo, grandes coisas, foda-se, tipo, whatever, sabe? A vida não é uma corrida. Escrever não é uma corrida, igual disse a Larissa Siriani no último vídeo que eu vi dela do Diário de Escrita. Vou deixar o link aqui embaixo se eu lembrar, porque eu sou cabeçuda. E é muito isso, assim, realmente não é uma corrida. Você não precisa ser o primeiro a terminar um livro. Você não precisa escrever 10 livros, um livro por ano. Você não precisa estar publicando um livro a cada 6 meses. Nada disso é necessário, sabe? Desde que você consiga progredir, é importante. Se você está conseguindo escrever, isso já é importante. Qualquer progresso é um progresso, não importa se é um progresso lento ou um progresso demorado. E você precisa ir encontrando alguns momentos, assim, para conseguir escrever.
Nem que seja você gravar no seu gravador de celular, por exemplo. Você pode começar, sempre que você tem um tempinho, você tá indo no supermercado, você tá indo fazer qualquer coisa, você grava no gravador mesmo, no celular, as suas ideias, ou o que você acha que pode ser uma solução para aquilo que você tá escrevendo, enfim. Conseguir encontrar esses momentos do seu dia a dia em que você consegue escrever alguma coisinha que seja e que você consiga ler também, porque ler enquanto a gente escreve ou ler em qualquer momento, ler sempre é muito importante pra escrita. Isso é muito importante. Então nem que você leia 5 minutinhos por dia enquanto tá cagando, já é alguma coisa, sabe? Aquilo que eu falei de progredir, nem que seja de pouquinho em pouquinho, já é muito importante. Então é isso nesse vídeo, gente. Eu só queria falar sobre essas coisinhas antes da gente voltar pro nosso tema principal, sobre bloqueio, sobre a receitinha de bolo, sobre conhecer as estruturas, estudar um pouquinho das estruturas e não parar de escrever, independente de se seu processo tá indo lento ou não, se ele tá acontecendo ou não, sabe? Tipo, não desistir e ir avançando, nem que seja devagar. Devagar já é alguma coisa. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar, porque agora eu vou tentar não ficar 6 meses sem postar aqui. Eu vou me esforçar muito para isso. E eu também queria falar pra vocês rapidinho que agora eu estou com um Padrim. E no Padrim tem várias recompensas, que vai desde o diário de escrita, que eu tô escrevendo agora semanalmente. Também tem brindes impressos que você recebe pelo correio. Tem Mood Tracker pra quem aí faz bullet journal. Tem várias coisas lá, eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês confiram o Padrim se vocês quiserem me apoiar e receber recompensas por isso. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima!